sobre a doutrina espírita. Palavras de otimismo e conforto espiritual. Mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 36266979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 143628629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, às 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é uma manhã gostosa na cidade de Jaú. Parece que o frio está terminando, ainda de madrugada ainda tem um friozinho, comecinho da manhã, mas depois já esquenta. A temperatura hoje, previsão pelo menos é 33 graus, já está esquentando. E nós temos hoje um programa para lá de especial, com um convidado também muito especial, que dá palestras no Brasil inteiro, já esteve aqui em Jaú, alguns anos atrás, onde eu tive o prazer de ter um livro autografado dele, tiramos fotos juntos. Estou falando de Severino Celestino da Silva.
e o assunto hoje é a Bíblia e o Espiritismo. Bom dia, Anderson Moura. Bom dia, Rick. Bom dia, Guilherme da Técnica. Um excelente dia a todo mundo do chat, que já está o chat bombando aqui, muitas pessoas participando. Bom dia, meus amigos das ondas da Rádio da Piratininga, a qual atingimos mais de 80 cidades da região. Excelente dia, professor Severino. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que nosso início de final de semana será de muita reflexão. Aprenderemos muito com o senhor. Muito obrigado. Na técnica também nós temos o Guilherme, sempre nos dando o apoio necessário. E para você que está na página da Piratininga, no Facebook, nós temos, aí está dando o seu bom dia. Temos o sorteio hoje, Anderson, de livros? Temos sim, mas o Edson... Aí, acabou de chegar o Edson, que traz os livros para o sorteio. Já falamos os nomes dos livros? Maravilha, então. Professor Severino Celestino da Silva, é com grande prazer e alegria revê-lo, né, depois de alguns anos estar aqui. Acompanho o seu trabalho em outras TVs, né, sempre nos dando uma verdadeira aula e nos esclarecendo a respeito de todos os assuntos pertinentes. Primeiramente, gratidão por aceitar o nosso convite e também para todos nós aqui vai ser uma aula de conhecimento para dois assuntos que estão totalmente ligados, a Bíblia e o Espiritismo. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Henrique. Bom dia, Edson, Guilherme, todos os ouvintes da Rádio Piratininga. Eu queria dizer da minha alegria de voltar virtualmente a Jaú, em voz, né? Fui muito bem recebido aí, tenho saudade desses irmãos queridos de Jaú. Estou aqui em nome de Jesus, em nome da nossa querida doutrina espírita, para dialogarmos um pouco, estudarmos juntos a respeito desse assunto que eu acho tão importante esclarecer, que é Bíblia e Espiritismo. Muito bem. Temos agora, aqui no estúdio, Edson Maldonado. Bom dia, Maldonado. Bom dia, Rick. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aí que estão nos ouvindo e vão mandando as questões e falando bom dia. Bom dia, Celestino, muito obrigado por nos atender. E vamos lá, vamos estudar um pouquinho, né? Vamos aprender um pouquinho mais. E, só lembrando, não sei se o Anderson já falou, hoje às 14h, a Ana Karina Pavanelli vai estar lá conosco. E terça-feira, encerrando aí o mês de aniversário do Cefec, a palestra com o nosso querido irmão Mauro Lusitano, que já é nosso parceiro lá de carteirinha há muitos anos. Muito bem, nós falamos com relação aos livros que vão ser sorteados. Só você dando o seu bom dia aí no chat da página da Piratininga no Facebook, estará concorrendo automaticamente esses dois livros. O primeiro, O que não disse Jesus, de Joseval Carneiro. E o segundo, de Aguinaldo Paviani, narrado pelo espírito José Lázaro, Os Mortos Falam. Professor Severino Celestino, qual é a relação, vamos começar então, qual é a relação entre Bíblia e Espiritismo? A primeira relação entre Bíblia e Espiritismo é a minha condição de espírita, ex-católico, sou teólogo, estudei em seminário, ia ser padre, mas todos nós somos portadores de faculdade mediúnica, uns mais, outros menos, outros mais ostensivos, como nos coloca Allan Kardec. E eu, como médio de visão, audiência e muitas outras faculdades ostensivas, eu não pude fugir da situação de uma obsessão muito forte e que eu tentei me curar dessa obsessão na minha igreja e não consegui, e fui encontrar lenitivo na doutrina espírita. E como eu era um pouco avesso naquela época, nos anos 70, à doutrina, eu queria só me tratar e voltar para casa, digamos assim. Eu queria, assim, um espiritismo meio guarda-chuva, que quando a chuva passasse, eu deixasse ele lá no canto da parede e voltasse para a minha religião.
eu tenho muito respeito por toda e qualquer religião. Aliás, eu sou pós-doutor em Ciência das Religiões aqui pela Universidade de Goiânia, em Goiás. E, diante de tudo isso, eu fui descobrindo, enquanto eu me tratava da minha obsessão, que eu tinha um certo conhecimento de teologia, e eu comecei pela exigência da cobrança dos amigos que não aceitavam que eu tivesse me tornado espírita, por preconceito, que é a ausência de conceito, por não conhecerem a doutrina, como eu também não conhecia. E eu me surpreendi quando eu comecei, depois de convencido de que eu não tinha outro caminho a seguir a não ser militar na doutrina espírita, embora eu não sou proselitista, a doutrina espírita não é proselitista. Kardec não foi proselitista, porque ele não disse que é fora da igreja que não há salvação, que não é fora do espiritismo que não há salvação, mas é fora da caridade. Então, diante disso, e eu vendo as observações do estudo na obra, na codificação de Kardec, eu me entreguei aos princípios da doutrina, estou nela há 46 anos, já está completando agora no próximo mês, e a partir daí eu fui, como eu tinha estudado grego e latim no seminário, eu fiz um curso de proficiência em hebraico na Universidade Hebraica de Israel, de Jerusalém, e aí eu parti para ver a Bíblia nos seus textos originais. E me surpreendi quando eu vi a quantidade de traduções que existe. Eu tenho aproximadamente 25 Bíblias em português, cada uma dizendo uma coisa para determinado versículo diferente. E muitas vezes, hoje eu vou ao texto original e encontro realmente informações que não condenam a doutrina espírita, como eu pensava e como muitos pensam. E, em cima disso, eu produzi uma obra chamada Analisando as Traduções Bíblicas, despretensiosa. Foi uma obra que eu construí para responder às minhas questões, não foi para convencer ninguém, mas depois eu fui informado pela espiritualidade que eu precisava publicar esse livro. Fui a muitos grandes amigos da doutrina, particularmente o meu querido Divaldo Pereira Franco, outros amigos aqui de Recife, perto de João Pessoa, e todos me aconselharam que eu tinha que publicar, embora eu relutasse, eu até pensei em publicar com pseudônimo, mas fui informado através de Joana de Ângeles que eu tinha que colocar meu nome, porque eu era da academia, sou da academia, e que cientificamente isso teria muita importância. E publicamos essa obra em 1979, não teve assim muita divulgação, mas mesmo assim já está com mais de 100 mil exemplares distribuídos e vendidos no Brasil e no exterior. E hoje essa obra tem libertado muita gente de seus pontos de vista religiosos, descobrindo que não é a religião que salva, mas a sua atitude, seu coração, porque isso está no Evangelho de Mateus, isso está em muitas passagens do próprio Primeira Revelação, o Velho Testamento, como muitos chamam. E eu fui fazendo um trabalho e descobrindo que a Bíblia, na verdade, é um repositório de fenômenos mediúnicos do Gênesis ao Apocalipse, e que a Bíblia nunca condenou o espiritismo, que não existia quando ela foi escrita há mais de 1000 anos. A história do povo hebreu remonta a mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo, o que já vai 3.600 anos, e que Moisés jamais, como muitos pensam, poderia condenar uma doutrina que só foi existir no século XIX, ou seja, aproximadamente quase 4.000 anos depois de Moisés. Então, esse meu trabalho tem girado em torno de conscientizar pessoas através das razões dos textos originais que eu consultei, da parte científica, porque eu também sou pesquisador, já fui mais de 25 anos, pesquisador do CNPq, e hoje ainda faço pesquisas na minha área. E, em cima disso, eu tenho, graças a Deus, eu me libertei de preconceitos com qualquer religião. Eu não tenho nenhuma barreira. Eu faço encontros interreligiosos com pastores, com padres, com judeus, com culto afro-brasileiros, e descubro que todos nós temos como rei maior e superior Deus, depois Jesus, como seu filho querido e enviado, e que, como bem Jesus sonhou, lá no seu evangelho,
um só pastor e um só rebanho é o caminho para a paz e para o entendimento de toda a humanidade. Eu estou à disposição para aqueles que já quiserem fazer alguma pergunta, quiserem alguma dúvida. Algumas curiosidades que eu posso apresentar aqui, como o Salmo 23, que a mais de todas as traduções que eu encontro, não existe nenhuma que tenha realmente o verdadeiro significado do Salmo 23. Aquela que todo mundo conhece, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando você vai ao texto original, não é isso que está lá. Lá está escrito, Deus é meu pastor, ele não me faltará. É Deus que não me falta. Não é nada, é uma visão materialista que leva muita gente à lei a chamada teologia da prosperidade, que a gente precisa receber coisas materiais e dar mais coisas materiais. E eu, aprofundando mais, eu descobri que você ainda pode considerar esse verbo, errissá, que está colocado no incompleto, na gramática hebraica, ele pode significar que Deus não me faltará, ou também eu não faltarei a Deus. Também pode ser, como ele é o meu pastor, ele é que me conduz, eu tenho que servi-lo, me submeter à sua vontade e ser feliz em poder seguir os seus preceitos, os seus ensinamentos. Então, você observa que uma simples frase, num salmo que é um salmo tão universal e que todo mundo ora e rei todo dia, mas, na verdade, não foi traduzido com o seu conceito original. E tem um versículo mais ainda, mais na frente, que faz assim, realmente, bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas, porque ali não é minha vida, porque nós fomos criados para múltiplas existências. O espírito é imortal, e através das múltiplas existências é que a gente evolui e chega exatamente através da lei de causa e efeito, regido pela reencarnação, a gente chega a ser, como diz todos aqueles que estudam, um dia já atingiremos no planeta Terra, apesar da sua condição de expiação e prova, mas todos nós um dia seremos perfeitos, queiramos ou não queiramos, porque é uma lei de amor que Deus nos consegue, por sua misericórdia, e a gente, quando não termina de pagar a nossa conta, a gente recebe a duplicata e não paga, a gente tem que dividir, a gente tem que arrumar, tem que voltar e saldar o débito para poder ir a ele. Essa é a condição minha, sua e de todos aqueles que nos escutam nesse momento. A grande, eu acho, a bela e imensa e gloriosa notícia da doutrina espírita é que não se perderá, como Jesus diz lá no seu evangelho, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Todos nós chegaremos lá um dia, cedo ou tarde, queiramos ou não queiramos, porque a lei do progresso, ela é para todos, é misericórdia divina. Muito bem. Agora, professor, já estamos, já está bombando aqui o chat, já tem uma pergunta, inclusive. A Tamiri Silva diz assim, bom dia, professor, é um prazer tê-lo conosco. O senhor poderia nos dizer qual é o livro mais reencarnacionista da Bíblia e falar um pouco a respeito? A Bíblia como um todo, Tamiri, obrigado pela sua pergunta, minha irmã. Ela é reencarnacionista desde o Gênesis. Olha, o capítulo 2, versículo 7 do Gênesis, Moisés diz assim que depois que o mundo foi criado, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas aquilo que no original chama Nishmat Haim, que significa sopro de vidas. Ou seja, a nossa criação já vem com a ideia de múltiplas existências. Está no Gênesis 2:7. Ninguém traduz assim, coloca sopro de vida, mas no hebraico você não pode dizer minha vida, você sempre, a palavra Haim, que é vida, ela é múltiplas, tem um significado pluralista. A vida não é única, a vida física não é única. O nosso espírito é único, a centelha divina que Deus colocou em nós é única, mas ela transita, Tamires, por várias encarnações. Jó tem muitas informações, os Salmos é outro livro, como eu já falei,
no Salmo 23, e muitos salmos que Moisés diz assim: eu te louvo, meu Deus, porque tu me colocas no Sheol e de lá tu tiras. Outra notícia boa que eu descobri é que o inferno não é eterno. Então, você observa que à medida que a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, Tamires e vocês, queridos ouvintes, a gente vai descobrindo que a misericórdia de Deus é infinita e é para todos. E Davi era reencarnacionista, porque os seus salmos são reencarnacionistas, os seus louvores, que a palavra terrilim em hebraico é plural também, não é salmos, salmos, são louvores a Deus, e os salmos são cantados, não são recitados. Moisés compôs seus salmos com a sua harpa, que cada salmo daquele era uma composição. Tem nota musical no texto original, para quem quiser, de acordo com a corrente judaica, acompanhar os salmos ou outros livros da Bíblia cantando. E é uma coisa maravilhosa de se ver isso nas sinagogas. Então, isso eu estou falando ainda da primeira revelação. Isaías fala disso nos seus livros. A nossa obra, analisando a tradução bíblica, Tamires, tem 8 capítulos só sobre reencarnação na Bíblia. E quando você passa para o Novo Testamento, para Jesus, você vai encontrar lá, por exemplo, na primeira revelação, Daniel 12, ele diz assim: muitos dos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna e outros para o julgamento. E Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Enquanto Daniel diz que muitos dormem no pó, Jesus diz: todos os que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para uma vida eterna, os que fizeram o mal não é para uma condenação eterna, como todos colocam, vão para um julgamento. Como diz Paulo em Hebreus 9, 27, que a gente morre uma vez só, esse corpo que eu tenho, o seu, de Anderson, de Guilherme, de Maldonado, cada um do nosso corpo, ele vai morrer, mas o nosso espírito não. E depois que a gente morre, tem um julgamento. É o que Paulo disse: só morre uma vez. Ele não diz que só nasce uma vez, como Jesus diz em João capítulo 3. Ele não poderia ser contra Jesus, que a gente precisa nascer de novo. Como está lá no famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, Tamires, que é outra passagem reencarnacionista. E eu considero a mais forte de todas, Mateus capítulo 11, versículo 7 a 14 de Mateus, quando Jesus diz assim, falando de João Batista: que foste ver no deserto uma caniça balançada pelo vento, um homem vestido de linho de púrpura? Não, porque os homens vestidos de púrpura estão nos palácios. Vocês foram ver um profeta, e Jesus diz: ele é mais que um profeta. Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Por quê? Porque Isaías 40 fala da voz que clama no deserto, que foi João, que voltou para aquela voz que está lá, e perguntaram a ele: quem és tu? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, como tinha dito Isaías. Malaquias 3, 28, ele fala: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então Jesus estava falando de Isaías, de Malaquias e do próprio Lucas, que diz que João Batista viria com o espírito e o poder de Elias. Era mais uma senha de que Elias estava voltando. E Jesus disse: vocês querem saber, João Batista é o Elias que devia voltar. Ou seja, nós temos assim passagens infinitas na Bíblia que fala disso, mas as pessoas, para não se submeterem a esse princípio que iria trazer mudanças muito fortes, porque desde que eu entendi que reencarnação não é para se acreditar, é para se compreender. Quando eu comecei o meu curso de hebraico, eu falando com o meu professor, ele me considerou, ele achava que eu era evangélico, com todo respeito, porque a maioria dos estudantes de hebraico são pastores, são militantes das religiões protestantes, das suas várias divisões. E ele disse que eu era evangélico. Eu digo: não, professor, eu sou espírita, sou reencarnacionista. Aí eu fiz questão de frisar isso para ele, e ele disse assim: e daí, eu também sou. E eu me surpreendi, porque os judeus estão fechados, estão calados, ele não divulga nada,
que eu perguntei, ô gente, o senhor acredita na reencarnação? Ele disse assim, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. E disse mais ainda, e você acha que Kardec foi buscar a reencarnação aonde? Se não na Bíblia, se não na Torá. Eu disse assim, mas o senhor conhece Kardec? Ele disse, nenhum judeu fala daquele que não conhece. E aí eu disse assim, aí ele falou, porque nós acreditamos, nós aceitamos a reencarnação porque está na Torá. Eu perguntei, por que vocês não divulgam? Ele disse, porque aquilo que vem de Deus a gente não discute, a gente cumpre. Então você veja que o conceito de reencarnação entre os judeus é muito forte. Você vai encontrar muita gente dizendo para vocês que é judeu e não acredita na reencarnação. Existe judeu ateu também. Mas o judeu, quanto mais ortodoxo, quanto mais seguidor das correntes religiosas, que ele tem muitas correntes religiosas, os ortodoxos são muitos, quanto mais ortodoxo de roupa preta, peote, aquelas tranças atrás da orelha, quanto mais fervoroso ortodoxo judeu, mais seguidor da reencarnação. Então, a reencarnação não é para ninguém dizer que acredita ou não acredita. Eu até brincava com alguns pastores lá na nossa universidade, que eu dizia, não fui eu que trouxe a reencarnação para vocês, não criei reencarnação, nem Kardec criou, ele adotou como um princípio racional e lógico da misericórdia divina. Aí os pastores perguntavam assim, o senhor acha que a gente precisa... É obrigado a gente acreditar nisso? Eu dizia, não é obrigado a acreditar, não. Só digo uma coisa para vocês. Quanto mais vocês desacreditarem, mais vocês vão ter que reencarnar, porque gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, todos nós teremos que um dia tomar uma posição, não aqui, mas no mundo espiritual, para voltar mais uma vez para terminar a obra que não começou para poder chegar a Deus. Então, Tamires, nós temos aí na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, passagens fortes que ratificam a reencarnação. Não fui eu que criei, está lá, está no texto original para quem quiser ir buscar. O caminho é, como diz Jesus em João 8,32, busca a verdade, porque só ela nos libertará. Anderson? Professor, ainda falando na primeira revelação, acabamos de falar que há a reencarnação na Bíblia. Existe a comunicabilidade entre os vivos na carne e os vivos em espírito na primeira revelação? Existe, sim. Existe. Olha, tem uma passagem no primeiro capítulo, do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, onde o primeiro rei de Israel, Saul, ele, naquela época, ele tinha como consultor espiritual Samuel, que era um sumo sacerdote, um homem que foi muito importante para o povo judeu, ainda hoje é muito conhecido. E Samuel tinha morrido, para nós desencarnado, estava no mundo espiritual, e Saul, não tendo como consultar, consultou os seus assistentes, consultou a Deus, não teve resposta, então ele foi procurar uma médium, que naquela época o nome não era esse nome médio foi criado por Kardec, mas era conhecida como Pitonisa, que o próprio Saul havia proibido, lá no seu reinado, e ele foi procurar lá nas montanhas de Endor uma médium. E chegando lá, ela disse para ele, ele foi disfarçado. É só ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 em diante. Ali você vai encontrar toda essa história na primeira revelação, viu, Anderson? E quando ela diz para ele, Senhor, o senhor não sabe que o rei Saul proibiu que a gente consultasse os espíritos daqueles que estão no mundo espiritual? Ele disse, não se preocupe, eu não deixarei ele fazer nenhum mal. Mas era o próprio Saul que falava. E a Pitonisa, em transe mediúnico, foi avisada pelo próprio Samuel, que estava morto fisicamente, que ele era o rei Saul. E ela dá um grito, você é o rei Saul? Você me armou uma pegadinha, como se dissesse assim, você me enganou.
Você disse que não era, que eu não ia, que o rei Saul não saberia, você é o próprio rei Saul. Quem disse isso para ela foi o próprio Samuel. Aí ele disse, fica tranquila que eu sou o rei Saul. Agora me diga o que é que você está vendo. E ela usou na própria expressão hebraica, Ani roe, eu vejo um Elohim que sobe, um Deus que sobe. Porque a médium era uma médium muito autêntica, de uma mediunidade fantástica, porque ela viu Samuel, ela tinha evidência, e classificou ele como um Deus, porque a vestimenta sacerdotal dele achava que era um Elohim. Agora, pasmem vocês que os tradutores dizem que ela disse, eu vejo um fantasma, que é para poder já trazer para as pessoas a ideia de que era algo do mundo espiritual muito mal. Mas não era ninguém, nada mais, nada menos do que o próprio Samuel que voltava. E tudo que Samuel disse a Saul, através daquela médium, aconteceu. Porque ele diz assim, amanhã estarás comigo. E Saul, no dia seguinte, se suicidou. Então, nós temos aí, eu diria mais claramente, uma reunião mediúnica entre o rei Saul e uma médium pitonisa, que ninguém sabe o nome dela, que declara tudo. Eu já tive até algumas discussões não, esclarecimentos de encontro com o pastor, que ele disse que aquela mulher foi uma enganadora. Eu digo, não. Porque Saul morreu porque consultou os mortos? Não. Saul não morreu porque consultou os mortos, mas Saul morreu porque ele foi um rei fracassado. Ele fez muita bobagem. Esse foi o chamado terceiro, quarto erro, vamos dizer assim, de Saul, porque ele teve muitos. Ele foi irresponsável, ele foi muito, muito atrevido, ele passou o pé pela mão em determinada ocasião, que estava esperando Samuel para dar uma bênção, ele tomou a frente e ele mesmo deu, Samuel ficou contrariado. É tanto que Samuel ungiu Davi ainda com Saul vivo, porque o Salmo 23 é uma consequência disso, da fuga de Davi e do rei Saul. Então, isso, Anderson, na primeira revelação, você tem essa passagem. Aí muita gente diz, mas acontece que na segunda revelação nós temos uma passagem que tira qualquer dúvida a qualquer pessoa, que é o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, quando Jesus subiu ao Monte Tabor com os discípulos. Eu já subi o Monte Tabor 14 vezes, porque eu já estive 14 vezes em Israel, já fiz todos os caminhos de Jesus, já fui ao Egito, já visitei os caminhos de Paulo, todos os seguidores de Jesus, eu conheço os caminhos deles. E lá no Monte Tabor, Jesus se transfigura, ou seja, o seu perispírito, que Kardec diz que a transfiguração é uma projeção do perispírito, do nosso perispírito, é uma faculdade mediúnica. E Jesus, ninguém pode duvidar de que ele foi o maior médium do próprio Deus no planeta Terra, porque ele declara isso, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu e meu Pai somos um, em pensamento, em atitude, em objetivo. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus se transfigura e quem chega? Moisés e Elias, que já faziam mais de perto de 1000 anos que tinham desencarnados, que estavam mortos, e vêm se apresentar ao lado de Jesus e conversar com eles, mostrando que há comunicabilidade entre os dois planos, que a vida não se acaba com a morte. É a grande lição também da transfiguração, que eu acho. E ainda, Jesus coloca ali no Monte Tabor os 3 pilares da espiritualidade do planeta. A primeira revelação com Moisés, a segunda com ele e a terceira com Elias, que representa o espírito da verdade, que é o que nós conhecemos como aquele que veio revelar através de Allan Kardec a doutrina espírita. Então, tem muita, viu, Anderson? Essas eu considerei assim as mais básicas, as mais importantes, porque, na verdade, e Jesus ainda disse para os discípulos, não digam a ninguém o que vocês viram. Imaginem vocês que energia estava acontecendo naquele Monte Tabor, que o próprio Pedro ficou estático e pedindo a Jesus para fazer 3 tendas, uma para ele, outra para Moisés, outra para Elias. Tão real foi a presença deles dois
ali junto com Jesus. E eu ainda hoje fico perguntando, meu Deus, o que Jesus conversou com aqueles dois? Eu queria saber pelo menos uma frase, porque deve ter sido algo assim muito profundo, muito espiritual, para que a gente hoje, só da narrativa da história, eu digo a vocês, quando eu chego no Monte Tabor, pelo meu gosto, eu fazia o que a vontade de Pedro, eu armava uma tenda ali e ficava ali até cansar, porque é uma leveza, é uma energia indescritível, de você correr água nos olhos, porque a visão ali de cima, o Monte Tabor fica no vale de Esdrelon, que é uma planície que fica ali entre o que eles chamam de Rameguido, que é onde fala que vai ser a batalha final do Apocalipse, o Armagedon, é ali do Monte Tabor, você avista, a vista do Tabor, você avista Nazaré, você avista o Monte Carmelo, onde Elias desafiou o sacerdote de Baal. Do outro lado, você avista as colinas de Endor, onde a pitonisa conversou com o rei Saul. E o Monte Tabor fica como um umbigo naquela grande planície, arrodeada de plantações, que é um vale verde, é um dos vales mais bonitos de Israel, o Esdrelon, que chama Jezrael em hebraico. E ali de cima você tem uma leveza, uma vontade de não descer mais dali, porque você volta 2000 anos no passado e começa a analisar que aquela brisa, que aquela paisagem, viu Jesus ali transfigurado numa sintonia e num recado para nós. Pode haver comunicabilidade entre os dois planos, que eu estou tendo com Moisés e Elias, e a morte existe, mas os mortos não, porque eles estão vivos, estão aqui comigo, conversando, perpetuando o trabalho que eu iniciei, porque Moisés e Elias foram dois grandes convidados de Jesus para a realização da transformação do nosso planeta de expiação e prova em planeta de regeneração. São coisas que eu tenho muita felicidade de eu acho que Jesus me deu esse grande presente de eu poder, através de uma empresa aí de São Paulo, a RW Turismo, de duas amigas, Wanda Guerreiro e Márcia Valente, as duas são diretoras de uma empresa de turismo, e me convidaram para ser guia bíblico, e eu, sempre que elas vão, tem viagem para lá, eu sempre sou guia, com muito prazer, com muita alegria, de poder levar esses acontecimentos, essa geografia espiritual dos caminhos de Jesus, para aquelas pessoas que recebem, vamos dizer assim, ao vivo e a cores, as narrativas, a história, o que está ali, porque Israel é um livro aberto, é um evangelho, é como hoje, depois que você vai a Israel, o evangelho passa a ser uma lembrança daquilo que você conheceu ao vivo, das passagens e dos ensinamentos de Jesus. Desde Jericó, Alta Galiléia, você tem informações assim maravilhosas, com ensinamentos que representam exatamente o que a gente conhece como os 4 evangelhos. Estamos conversando com o professor Severino Celestino da Silva, diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 98122
5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando diretamente de João Pessoa, na Paraíba, com o professor Severino Celestino da Silva. Um programa para lá de especial, onde estamos tendo uma pequena aula. Eu falo pequena no sentido de tempo, né? Porque hoje seria, no mínimo, por umas 2, 3 horas, viu, professor? Porque as suas explicações, a gente viaja no tempo com o professor aqui, de uma maneira didática, gostosa. Mas vamos lá. Vamos mandar um abraço para todos, primeiramente para você que está nos ouvindo da onda da Piratininga. E também para aqueles que estão na internet, dando o seu bom dia aqui na página da rádio e automaticamente concorrendo aos 2 livros. Vamos mandar um abraço para José Antônio Foganholo, Vera Marias Vaz de Moura, Maria Cristina Santos, Otávio Garuti, Nilceia Bedoni, Luciana Benite Vaz de Moura, Vanessa Aiza, Virgínia Rose Baral de Lima, Tamires Silva, Neuza Matos, Marcílio Freitas, Rosana Marcos, Sandra Regina Gomes, Reinaldo Lima, Márcio Afonso, Fábio Pastorello, a Tamires Silva, está bastante participativa hoje, lançando ótimas perguntas para o professor. Cristina Avelina, Ana Célia Ferreira Bertolino, Rosângela Pinheiro, Arlete Maria Beraldo Rodrigues, Inês Bonini, Maria de Lourdes Maggi, Joyce Matos, Ana Célia Alves Sales Castelo, Silvana Formiga, Daniela e Cristina Dias e Rafael Lima. Um grande abraço a vocês todos.
Então vamos para o sorteio dos livros. O primeiro, O que não disse Jesus, de Joseval Carneiro. Quantos, Anderson? 27. Professor, é sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Fala o número de 1 a 27. Número 13, que em hebraico significa amor. 13. Sandra Regina Gomes. Sandra Regina Gomes, então, ganhou o livro O que não disse Jesus. O segundo livro, Os Mortos Falam, de Aguinaldo Paviani, narrado pelo espírito José Lázaro. Mais o número, professor. 21. 21. Inês Bonini. Inês Bonini, então, ganhou Os Mortos Falam. Professor, tá bombando aqui, não sei se vai dar tempo para todas as perguntas, mas vamos lá. Eu só queria fazer vou lançar agora para o Maldonado, tá? Para fazer uma perguntinha, professor. Rapidamente, professor. A gente sabe, a gente aprende que as interpretações da Bíblia, né, dos textos, são, né, de 3 tipos, né? A literal, a espiritual, né, e a histórica. E justamente essas interpretações acabam gerando aí várias interpretações que às vezes são até conflitantes entre as religiões. O senhor acha que isso aí pode ser uma causa, por exemplo, de intolerância religiosa, essa interpretação feita por algumas religiões que conflitam uma com as outras? Perfeitamente, Maldonado. Muito obrigado pela sua pergunta. Realmente, a Bíblia, dizem os estudiosos, os grandes rabinos, o Talmud como um todo, ele diz assim, que a Bíblia tem mais de 70 formas de ser interpretadas depois que você a traduz. E que você deve começar a interpretar a Torá, como eles chamam, pela tradução. Então, você observe que isso aqui a gente está falando na raiz, e que a Bíblia é uma grande árvore. A Bíblia é uma grande árvore, que você conhece, muita gente conhece só os frutos, mas não conhece a raiz, o caule e as folhas. Então, é preciso que a Bíblia, segundo eles, é um grande jardim, que para você entrar num jardim, você tem que conhecer as plantas, os rios, o solo que você está pisando, para que você não venha machucar exatamente aquilo que é mais nobre, que é mais sagrado. Você colocou aí 3 formas de interpretar a Bíblia. Eu tenho nas minhas aulas, às vezes, eu dou alguns roteiros. A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Então, ela tem 73 livros para os católicos, 66 para os protestantes e 39 para os hebreus israelitas. Então, você tem 3 tipos de Bíblia e nesses 3 tipos, você tem 70, mais ou menos, em 70 autores diferentes. Então, quando você vai estudar uma obra, você abre uma Bíblia, eu tenho aproximadamente 30 Bíblias em português, tem uma Bíblia em hebraico, tem em grego e tem em latim. Então, em cada Bíblia dessa, cada livro tem um autor. Então, você tem que saber qual é o autor que você está lendo, quando ele escreveu aquela obra, para quem ele escreveu e por que ele escreveu. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai ter que traduzir e interpretar, porque para os grandes rabinos que estudam a Bíblia todo dia nas suas escolas rabínicas, chamam Yeshivá, em Jerusalém, Bnei Brak, naqueles bairros ortodoxos de Jerusalém, você tem que entender que você pode interpretar a Bíblia de 4 maneiras. Os teólogos ocidentais dizem que são 2, hermenêutica e exegese. É a forma ocidental da teologia ocidental. Mas na teologia oriental, você tem 4 tipos de interpretação. Você tem o primeiro, eles dividem a Bíblia num pomar ou jardim, e a palavra pomar ou jardim em hebraico, pardes, o hebraico não tem vogal. Então, com 4 letras, P, R, D e S. O P é o pechat, que significa o sentido simples ou literal, que não tem valor nenhum, a não ser o valor informativo ou histórico. Mas espiritual não tem nenhum. O segundo é o das entrelinhas.
que é o que ele chama de remez. É aquele sentido que você provoca uma tendência de buscar o verdadeiro significado, que você vai encontrar no terceiro e quarto nível. O terceiro nível é o D. D é derush ou midrástico, que é aquele estudo que você faz de uma forma metafórica, parabólica. Esse era o tipo de ensino de Jesus. Era o parabólico, onde ele dizia que muitos iam ver, mas não enxergariam, e ouvir e não entenderiam. E por isso que as parábolas dele nunca passaram, porque elas são eternas e multiexistenciais. Se você pegar uma parábola que Jesus contou há 2000 anos, está atualizadíssima para hoje, de lá até agora e daqui até infinitas encarnações de cada um de nós. E o último significado é o D, aliás, é o S, que é pardês. O S significa sod. Sod em hebraico é secreto, oculto, espiritual. E esse diz Emmanuel em A Caminho da Luz, que só os grandes mestres do judaísmo podem entender o verdadeiro significado. Porque a Bíblia não é um livro de letras, é um repositório de símbolos que você vai ler, traduzir e interpretar. Se você não conhece, meu querido Maldonado, você vai enveredar por caminhos e, por isso, como você bem colocou, pode trazer muitas interpretações, preconceitos, e a gente tem na nossa história, infelizmente, quantas guerras religiosas, né, que já mataram mais do que as grandes guerras mundiais. Isso conta muitas vezes do achismo, da tendência, da alteração dos textos, e tem eu vi aí o que Jesus não disse, o nome dessa obra eu não conheço, mas tem muito a ver com a obra, eu acho, de um grande estudioso da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que é o Bart Ehrman, que ele foi pastor e depois ele começou a estudar os textos em grego e encontrou coisas terríveis, alterações, e ele escreveu uma obra, O que Jesus disse, o que Jesus não disse, que eu considero um clássico, é uma obra que eu gostaria de ter escrito, porque é muito boa e eu recomendo. É Barthram, Ehrman, Bart Ehrman. Ele é maravilhoso, ele nos traz a reflexão e mostrando exatamente todas as alterações que aconteceram. Porque a língua que a Bíblia foi escrita foi o hebraico. Os evangelistas e todos os escritores bíblicos eram semitas. O Lucas, que dizem que era grego, ele era grego, mas era de origem semita. Era um grego judeu. Então, todos os evangelistas, porque você só pode falar de um brasileiro melhor do que qualquer um se você for brasileiro. Um estrangeiro não vai ter condições de avaliar costume, data, local e tantos termos que a gente tem para entender a cabeça de um brasileiro. Até aqueles que escreveram o evangelho em grego tiveram que ter a cabeça de um semita. Quando eu trabalho muito com tradução e eu vejo os quiasmas, as expressões que só funcionam bem no texto hebraico. Porque traduzido do hebraico para um outro idioma, que primeiro foi o grego, a Septuaginta, os rabinos dizem que no dia que a Torá foi traduzida para outro idioma, a terra se cobriu de trevas por 3 noites e foi semelhante à construção do bezerro de ouro, porque ninguém pode trazer o verdadeiro significado de um texto semítico para um outro idioma. E daí advém, você vê a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, todo mundo diz que é hino ao amor, não é hino ao amor, é hino à caridade. O judeu dava muita importância à caridade. Traduziram a palavra tzedek, tzedakah, que é justiça, que é o que Jesus fala lá em Mateus 6, dá com a direita que a esquerda não veja. Caridade é atitude, amor é sentimento. Você não tem como transmitir isso da mesma forma. Quem trouxe melhor isso aí para o português, para o grego e para o latim, que foi a língua básica de muitas religiões, inclusive
o Wycliffe, que foi um dos pais precursores do protestantismo, ele usou a palavra correta. É por isso que algumas Bíblias protestantes trazem a palavra, no capítulo 13, de caridade. E Jerônimo, que produziu a Vulgata, é que trouxe a palavra caritas para o latim, traduziu como caridade. Então, esses dois homens foram os mais fiéis ao que realmente está lá no texto original, porque Paulo, que escreveu a sua carta, ele era judeu, pensava como judeu, agia como judeu, transformou-se conhecendo Jesus, porque era um outro judeu que amava e que sabia que orientava as pessoas para o amor e para a caridade. Por isso que Paulo diz a fé, que é emuná, esperança, tikvá, e tzedaká, que é caridade. Então, ele diz, entre essas três virtudes, a maior é a caridade, porque o irmão de Jesus, Tiago, na sua carta, ele diz, não adianta eu dizer que tenho fé se eu não tenho obras. Então, ele exalta a caridade. E Kardec, com muita propriedade e assistência espiritual, trouxe para a doutrina um dos pilares do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E é o que a gente pode crescer. Jesus traz em Mateus 25, 31 a 46, que no juízo final, o que vai contar não é religião, não é fé. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. E Jesus foi daquele que mais valorizou a caridade, porque a vida pública dele foi praticando a caridade, acolhendo o doente, o leproso, o discriminado, o excluído, a adúltera, o Zaqueu em Jericó. Então, ele foi o homem da inclusão. Pelo sentimento do amor que ele tinha, ele transformou em prática. A gente vê tanta gente aí falando do amor vulgarizadamente. O amor é um sentimento que só existe de Deus para nós, porque amar é algo realmente espiritual e incondicionalmente elevado. O Ocidente trocou tudo isso, vulgarizou e até promiscuidor, eu disse assim, se eu puder usar esse verbo, tornou o amor algo promíscuo. Então, foge muito daquilo que é a atitude de um seguidor de Jesus, que tem que ser ouvir, acolher, semear, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. Nós temos, felizmente, na doutrina espírita, esse sentimento de obras sociais, porque no judaísmo diz assim, se na tua comunidade tem um pobre, você não deve dormir tranquilo, porque a pobreza é desigualdade social. Não é por isso que Jesus usa tzedaká, vem de tzedek, é justiça. Dá a esmola, dá a cesta básica, dá o sopão, isso é justiça, porque você está dando do que lhe sobra pela desigualdade social, quem tem mais, para quem tem menos. E a comunidade de onde Jesus veio, no judaísmo, ele diz que você deve começar a caridade primeiro entre os seus. Começa na família, depois na sociedade que você vive. Mas todos merecem receber aquilo, um pouco do que nos sobra. Isso é a atitude de justiça. Por isso que Jesus diz lá no capítulo 6 de Mateus, quando fores praticar a vossa justiça, que muito traduz por esmola, caridade, tudo bem. Dá com a direita e com a esquerda, não veja. Jesus não disse que a gente precisava fazer, ele já mostrou como fazer, com humildade e com sentimento. Então, você vê as dificuldades, Maldonado, que as pessoas têm, e que todos nós temos, por não ir às fontes, não ir buscar quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, em que circunstâncias o fato aconteceu, e trazer para hoje, e muito quer receber e não dá. Lamentavelmente, muitos se aproveitam, e eu estou muito exigente com isso. Tudo que eu consigo em nome da doutrina, eu não recebo nada. Todas as minhas obras são doadas ao nosso centro, para a cesta básica, para essas outras atividades da casa, porque eu não me considero merecedor disso. Eu já tenho meu salário como professor, sou titular de uma cadeira na universidade, e mesmo que eu não tivesse, porque diz os espíritos, a espírito de Elizabeth, no capítulo da caridade, ela disse que caridade, um sorriso não custa dinheiro.
Então, qualquer pessoa é capaz de praticar uma caridade. É servir, é acolher, é atender aquele que está em inferioridade social, porque muitas vezes o pedinte é muito superior a você na conduta, no amor e na caridade. Pobreza não é defeito, é colheita. E os ricos são os tesoureiros de Deus, permita eu dizer isso. Se você é rico, você é um tesoureiro de Deus. Então, você não é o dono do seu dinheiro. Deus colocou na sua mão você administrar bem e dividir com quem não tem. Esse é o fato de ser rico. Por isso que a missão, ou seja, ser rico é difícil. Não significa que porque você é rico, você tem que jogar fora, não. Você é rico para amparar aqueles que é menos favorecido materialmente do que você. Me desculpe, mas uma coisa puxa a outra e a gente tem que trazer informações que são indispensáveis, sobretudo para nós, espíritas, que temos informações, muitas informações, e por isso não somos os melhores, somos os mais responsáveis, porque quem sabe mais tem que servir mais, amar mais e doar mais. Com certeza, professor. Realmente, o tempo está sendo para nós implacável aqui. A gente pede desculpa aos outros que deram as perguntas, não vai dar tempo, mas vamos já lançar uma última pergunta aqui, que é do Fábio Pastorello. Ele diz assim: professor, em relação a passagens bíblicas que falam a respeito do julgamento final, por exemplo, qualquer coisa me corrija, professor. Acho que é Isaías 66, de 18 a 21. Em resumo, onde fala que muitos tentarão entrar, mas poucos entrarão. E fala: afastai de mim, pois não os conheço, e ali haverá choro e ranger de dentes. Como o Espiritismo replica isso, pois se vamos reencarnar? No juízo final, quando nós chegarmos lá, que é esse capítulo, Jesus disse que larga é a porta da perdição e estreita é a porta que muitos entram. Entrai pela porta estreita, como ele coloca no Evangelho. Você tem que ter a opção de andar no bom caminho. Nós vamos passar de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Quando chegar esse momento, aqueles que viveram o Evangelho em autenticidade e evoluíram, passarão para o planeta de regeneração, os outros não. Aí aqui haverá o choro, haverá a escolha, porque Jesus dá isso muito bem no juízo final, em Mateus 31, 25, 31 a 46, como eu já falei. Os que choraram não estão perdidos, eles irão para outros planetas, como diz Kardec na obra A Gênesis, capítulo 18, e em obras póstumas. Eles irão para um outro planeta compatível com a sua evolução, onde vão reencarnar várias vezes, mas não estarão perdidos, eles serão aproveitados com certeza após saudarem os seus débitos, porque Jesus disse: se você for trazer a sua oferta ao templo e descobrir que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, está lá em Mateus 5, 25, reconcilia-te com ele e depois volta. Então, enquanto a gente tiver débito aqui, a gente não entra no planeta regenerado. Só aqueles que evoluíram o suficiente. Os outros não estarão perdidos. Essa é a explicação da doutrina, porque não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Olha, professor, realmente, eu falei aqui no estúdio, era para ficar hoje um programa, no mínimo, umas 3 horas, abusando bastante do professor mesmo, sabe? Porque a gente aprende, é uma verdadeira aula, é o que eu costumo dizer, mais do que um programa, uma verdadeira aula. Nos sentimos muito esclarecidos pelas perguntas que foram pertinentes hoje, mas nós temos que entregar o programa, infelizmente. As últimas considerações, Edson Maldonado? Realmente você tem razão, é muito pouco tempo, muitas questões aí que vai longe, né? Mas é mais um motivo para a gente marcar já, né, professor? Um novo encontro aqui, né, online, o ano que vem, para a gente continuar com esse papo. Um grande abraço e obrigado. Anderson? Muito obrigado, professor Celestino, por aceitar nosso convite. Foi maravilhoso o nosso início de domingo. Dá para pensar muito, dá para olhar para a Bíblia um pouco diferente agora, começando a acreditar, porque tem pessoas que falam que ela não é verdadeira, e percebemos que ela é. O problema é a nossa interpretação sobre os textos, e ali há tudo verdadeiro. Só precisamos aprender a interpretar melhor.
Obrigado, pessoal do chat, Guilherme, que nos auxiliou aqui na técnica. Obrigado, Guilherme, Rick, Maldonado e todos os demais aqui das ondas da rádio. Um ótimo final de semana a todos. Gratidão mais uma vez, professor. Esperamos o ano que vem o senhor aqui conosco e só temos que agradecer essa verdadeira aula. Suas considerações finais. Eu gostaria de deixar para vocês o meu abraço fraternal e dizer que ninguém está perdido e que não importa o que aconteça, ame aquele que está ao seu lado, parente, amigo, pessoa com quem você trabalha. Se as pessoas não gostam de você, o problema é delas, mas vocês têm a obrigação de amar incondicionalmente aquele que lhe cerca, que é o que Jesus deixou como lição para todos nós. Eu agradeço de coração, um abraço no Anderson, no Henrique, no Maldonado, no Guilherme aí, que é o médio de mídia, sem eles a gente não trabalha, e que a gente possa, oportunamente, se reencontrar na graça, e os queridos ouvintes, aqueles que fizeram perguntas, que Jesus os abençoe, tenha um bom final de semana, e que ele permaneça em nossas mentes, em nossos corações, à luz da caridade, que é a única saída para todos nós. Um bom final de semana, Jesus conosco sempre, e muito obrigado pela oportunidade. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado e uma semana também de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo programa, Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. Obrigado. Tá